Educa TV apresenta Orgulhe-se. Olá, que bom que você está aqui. O meu nome é Thiago e eu estou coordenador de políticas públicas para a diversidade sexual de Campinas. Eu quero te convidar a uma reflexão. A educação não muda o mundo, a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Essa é a ideia que guia o nosso podcast. Provocar discussão, trazer conhecimento para que nos leve à transformação. Cada episódio é um convite para nós abrirmos os olhos, o coração e a mente, abertos a uma nova forma de se ver o mundo e as pessoas. Porque a mudança começa sempre pelo ouvir, em seguida o refletir e posteriormente a mudança de comportamento. Então ajusta o volume, respire fundo e vem com a gente nessa jornada de aprendizado e transformação. Orgulhe-se. Orgulhe-se da sua história. Orgulhe-se de ser quem você é. Orgulhe-se da sua trajetória. Este é um videocast, é um espaço de respeito. Respeito a todas as pessoas, a todas as histórias, a todas as existências. Aqui, a diversidade não é exceção, é potência, é conexão. É o que nos transforma e nos enriquece. Bem-vindos a mais um episódio do Orgulhe-se. Esse videocast que tem nos convidado a refletir, tem trazido histórias tão lindas sobre as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. E hoje a gente vai falar sobre um tema que me é muito caro, viu? Por isso eu já digo para vocês que eu já estou emocionada. A gente vai falar sobre parentalidade. Mas antes de começar, vamos chamar a nossa diva, fada, Bárbara, explica pra gente. Explica. Oi, Lili, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre parentalidade. O que é parentalidade? Parentalidade são famílias homoafetivas, homotransafetivas. São famílias que têm crianças por vários meios, né? Pode ser que venha de uma relação já anterior, heteroafetiva. Pode ser que essa criança venha via adoção, e o processo de adoção hoje no Brasil é muito tranquilo para as pessoas homossexuais, homoafetivas, para os casais que têm pessoas trans, porque eles entram na fila como qualquer outra pessoa. E aí eles vão esperar. Até pouco tempo atrás a gente não tinha essa possibilidade. Se era um casal homoafetivo ou trans, a gente sabe que, né, algumas coisas aconteciam aí por meio de preconceito e essas pessoas não conseguiam entrar nessas filas. Hoje a gente já tem isso reconhecido. Tem outra forma que é via barriga solidária. No Brasil a gente não pode ter barriga de aluguel, não se pode pagar por isso, mas existem barrigas solidárias, que são pessoas que se habilitam, né, se voluntariam para fazer esse processo da gestação. E aí a família fica com essa criança depois. A gente tem fertilização in vitro, tem várias possibilidades. Hoje em dia não é só sêmen e óvulos comprados, então dá para fazer o óvulo de uma, gestando na barriga da outra pessoa. Então tem muitas possibilidades hoje, esse processo está bastante avançado. O mais importante, independente da forma como essa criança chega nessa família, é o preconceito que essa família sofre por acharem que, por um menino ser criado por dois pais, necessariamente ele vai ser homossexual, ele vai ser gay, porque ele está vendo os pais se beijarem, ou ele está vendo os pais manifestarem algum afeto um com o outro, ou até uma menina que é criada por duas mães. Isso é mito, gente, isso não existe. Essa influência, a gente já falou ao longo dos programas que a nossa orientação afetiva sexual, ela é inerente à nossa pessoa. Ela não é influenciada por mídia, ela não é influenciada por vivências, ela não tem essa interferência. Tanto é que tem muitas pessoas heterossexuais criadas por famílias homoafetivas e tem muitas pessoas homossexuais criadas por famílias heteroafetivas. Então, essa questão da criação não faz ninguém virar nada. Isso é a qualidade das relações. É muito mais importante a gente se preocupar com essa criança tem uma educação adequada, essa criança tem uma educação saudável, é um lar de diálogo, é um lar de respeito, é um lar de afeto. Ou é um lar de brigas, é um lar de bebidas, substâncias psicoativas, as drogas, é um lar de violência, é um lar de agressividade.
essa é a questão mais importante para as famílias, independente de qual é o modelo de família. Os nossos modelos de família hoje são infinitos. Existe uma série de possibilidades. Existem famílias monoparentais, ou seja, a mãe criando os filhos sozinho, o pai criando os filhos sozinho, às vezes avós, tios criando os netos como filhos. Enfim, existe uma série de possibilidades. Famílias interraciais. Enfim, gente, tem uma série de possibilidades aí, tem uma série de modelos de família. O mais importante não é se é homem, se é mulher, se 2 homens, 2 mulheres, uma pessoa trans. O mais importante é a qualidade da relação dessa família, assim como de qualquer outra família, né? Assim como de qualquer outra família que a gente está falando. Existem famílias que são extremamente saudáveis, extremamente adequadas nas suas formas de relação, e existem famílias completamente desestruturadas, famílias completamente desorganizadas na sua função, né, no seu funcionamento. E isso vale para qualquer família. Então é importante a gente entender que família são os nossos laços afetivos. Família é a pessoa com quem você tem essa troca de laços afetivos, essa referência. Não importa se essa criança vai ter 2 pais, 2 mães, um pai e uma mãe, 2 pais e uma mãe, não importa qual é o modelo de família. Importa que as pessoas merecem e querem ter uma família, um lar de afeto, de diálogo e de respeito. Então, que a gente possa expandir os nossos conceitos de família, entender que as famílias homotransafetivas também são famílias e também merecem o nosso respeito e a nossa consideração. É isso, Lili. Eu espero que todas as famílias, seja qual for o formato, sejam famílias que consigam se entender nos seus diálogos, consigam se entender nos seus afetos, e que se essa família é uma família homo, trans, hétero, cis, não importa, que seja uma família bacana, que seja uma família de diálogo, de respeito. Essa criança muitas vezes pode ser que sofra bastante preconceito, mas é importante que a família, se essa família tem diálogo, se essa família tem essa possibilidade de conversa, com certeza essa família vai saber lidar com esses percalços da vida aí. E que a gente construa um mundo aí com mais amor, com mais empatia, com mais afeto, para que todas as famílias tenham simplesmente o direito de ser. Um beijo, Lili! Bárbara, me explica. Falar sobre família é falar sobre amor. É falar de cuidado, de presença, de quem segura a nossa mão nos dias difíceis e celebra junto nos dias felizes. Ou, pelo menos, deveria ser assim. Para muitas famílias LGBTQIAPN+, construir uma família é também um ato de coragem. É enfrentar olhares, questionamentos e, muitas vezes, lutar pelo simples direito de amar e de cuidar. E ainda assim, todos os dias, existem mães, pais e famílias que se constroem no afeto, mostrando que o que define uma família não é um padrão, é o amor que sustenta esses laços. E hoje nós vamos ouvir histórias que nos lembram disso. Por isso eu tenho 2 convidados muito especiais. Ana Paula Baê tem 41 anos, é mãe das gêmeas Rebeca e Beatriz, de 8 anos. Viveu a maternidade com outra mulher. Não foi a gestante, mas amamentou suas filhas e hoje as mães têm a guarda compartilhada das meninas. O casal foi o primeiro do estado de São Paulo a garantir o direito à dupla licença maternidade pelo INSS. Ela vai contar tudo pra gente daqui a pouco. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. É um prazer receber você aqui. Prazer todo meu estar aqui com vocês. E temos também o Gilberto Antônio Semensato. Falei certo? Certinho. É o Gil, que tem 60 anos, é assistente social e pai da Ana Luísa, que já tem 18 anos. Ele realizou o sonho da paternidade por meio da adoção e também foi protagonista de uma importante conquista. Garantiu na justiça o direito à licença adotante no serviço público para homens, abrindo caminho para outros casos. Também vai contar tudo isso para a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Um programa tão educativo, assim, e de utilidade pública, que é tratado o tema com tanto respeito, com tanto carinho. Obrigado pelo convite. Obrigada, Gil. Bom, eu já disse mais ou menos quem vocês são, as histórias são lindas e a gente vai falar sobre elas. Mas antes de começar, eu queria que vocês dissessem por vocês mesmos. Quem é a Ana Paula? A Ana Paula é uma pessoa, não tem como falar, 41 anos, tenho, eu acredito que muito bem vividos.
eu sou a mãe da Rebeca e da Beatriz. Eu amamentei elas durante 3 meses, né? Eu ajudei a mãe das crianças, né? A gestante, durante 3 meses a amamentar. Mas por causa de uma alergia que as crianças tinham, né? De proteína do leite, eu tive que voltar a trabalhar, então eu parei de amamentar e ela continuou, ainda amamentou as crianças durante 1 ano e 2 meses, né? Então, eu fui, como você disse, a primeira no estado de São Paulo a ganhar essa licença maternidade, por não tendo gestado as crianças, né? Mas eu amamentei. Então, isso ajudou bastante nessa decisão, né? Hoje, eu trabalho com investimentos, né? Ajudo as pessoas, né, a aprender, a investir e tudo. E também trabalho no box de CrossFit onde eu treino, que eu também sou crossfiteira, além de mãe, sou crossfiteira, né? Então, eu acredito que, assim, através do esporte, a gente pode mudar muita coisa, tanto com as crianças quanto, né, as pessoas. E eu acho que é um pouco, assim... É um pouco de muita coisa do que somos, né? É verdade. E você, Gil? Bom, eu estou curtindo a minha nova idade de 60 anos, os benefícios que ela me traz. Né? E sou natural de São Carlos, vim para Campinas em 95, por força do concurso, que eu sou assistente social do Tribunal do Trabalho. E sempre gostei de teatro, sou formado também em psicodrama. Então, tem um leque de atividades aí que me realiza muito. Eu queria começar perguntando sobre como surgiu o desejo da maternidade e da paternidade para vocês, né? Se vocês sempre pensaram nisso, ou se foi uma coisa que aconteceu, e como isso se relacionava com a sexualidade de cada um. Por favor, Gil, começa contigo. Bom, o processo de me tornar pai, né? Já vinha acontecendo porque eu sempre gostei de crianças, sempre mimei meus sobrinhos, sempre tive uma prática com crianças que sempre me agradou muito pela educação, pela arte, né? E quando eu estava chegando perto dos 40 anos, eu falei, eu preciso ter uma guinada na vida, eu preciso ter uma noção de futuro mais amadurecida, né? E falei assim, eu acho que eu preciso me permitir realizar o sonho de não ser mais tio, né? De ser pai, né? E assim fui construindo, fui ouvir algumas palestras sobre o tema de adoção, fui me preparando de alguma forma, né? E aí surgiu a oportunidade, me inscrevi na Vara da Infância e da Juventude, seguindo os trâmites normais, né? E em 2006 tive meu cadastro reconhecido, autorizado, e em 2008 que surgiu a Ana Luísa com 4 meses de idade. Você adotou a Ana Luísa sozinho? Sozinha. E como é que foi isso para você? Como é que você sentiu quando você entrou na fila da adoção, durante o processo? Você sentiu que você foi acolhido pela sua história, né, por estar tomando essa decisão? Você acha que... Como é que foi esse processo para você? Foi simples? Quer dizer, acho que simples nunca é, né? Imagino. Não é, né? Porque é um processo decisório muito difícil. Eu imagino. Né? Não é uma decisão simples, né? É uma decisão que te compromete para a vida inteira. O resto da vida. Então tem que ser bem amadurecida e bem nascida do coração mesmo. Na época eu estava namorando com um rapaz e ele não teve essa mesma estrutura, essa mesma esse mesmo caminho, né? Então ele foi ficando tio, né? E eu assumi sozinho. Tinha minha mãe viva ainda, que foi um pilar fantástico de aprovação, de incentivo. Ela já estava bem idosa, mas ela foi, assim, o pilar essencial para essa... Rede de apoio. Para esse aval mesmo, né? Sei. As avós são incríveis, né? São.
E você, Paulinha, como é que foi? Assim, você já estava com a sua ex-esposa, como é que isso funcionou? Não, eu sempre quis, né? Eu sempre gostei de criança, então eu sempre tive o desejo. Eu só não sabia como seria, porque eu nunca tive a vontade de gerar, né? De gestar. Então, eu sempre falei assim, ou eu arrumo alguém que queira, ou eu adoto. Então, eu tinha esses dois meios, né? Mas eu já tinha, né? Eu namorava com a minha ex e ela tinha esse sonho de gerar. Então, foi Juntou a ótimo. fome com a vontade de comer. E aí a gente casou. Aí depois do casamento a gente deu entrada, né? Na inseminação, né? A gente foi atrás. Mas vocês fez. fizeram pelo sistema privado? Não. Ah, vocês conseguiram fazer pelo sistema público. Foi. Olha Foi. só. É engraçado. Já que, é uma assim, conquista. Sim. O que acontece? Eu perdi um tio meu, né, por uma intoxicação alimentar na empresa dele. E através dessa intoxicação, a minha tia tinha processado a empresa, né? E ela ganhou na justiça. E eles tinham uma coisa muito bonita deles, que eles falaram que se um dia um faltasse, ia ajudar a família do outro. Ah, que lindo. E nessa ajudar a família do outro, a minha tia veio e ela deu uma quantia em valor para todos os irmãos dele e para todos os sobrinhos. Puxa. Então, através desse dinheiro, a gente fez a nossa inseminação. Ah, Que a gente fez, não foi nem a fertilização, né? A gente fez a inseminação mesmo. Entendi. Que a probabilidade era de 25% de chance de engravidar e menos de 5% de vir gêmeos. A fertilização, só para quem está vendo a gente, a diferença, eu não sei se eu vou lembrar, mas a fertilização in vitro é quando você faz... Explica. Tira o óvulo. Tira o óvulo, fecunda e depois introduz, né, Isso. no útero da... E a inseminação já faz direto... A inseminação, ela pega o esperma, né, e joga lá dentro de uma vez. Que tem mais chance. Não, tem menos chance. Menos chance. A chance é muito menor Sim. do que uma fertilização in vitro. E aí vocês já conseguiram de primeira? De primeira. Puxa vida, e já vieram duas. E aí, como é que foi esse processo, assim, né? De se ver diante de um sonho realizado, assim? É uma felicidade, assim, imensa, né? E eu lembro que eu sempre falei pra minha ex que... toda vez que eu sonhava, eu sou filha de Iemanjá, né? Então, eu sempre sonhava com nós duas e duas crianças na praia. Era nítido. E eu falava pra ela, vai vir duas crianças. Ela falava assim, você é louca? Então, uma só vai dar trabalho, imagina duas. Eu falei, não, eu tenho certeza disso. E ela ainda brincou, ela falou assim, tá bom, mas se tiver um jeito, você vai amamentar. Eu falei, ok, se vir duas, se tiver como. E foi por isso que eu ajudei a amamentar também. Porque quando a gente descobriu que eram duas crianças, né, não sabia qual era o sexo, a gente foi atrás e a enfermeira que ajudou a gente, ela é doula, né, a Lu, maravilhosa, e ela fez eu ter leite antes da minha ex. Olha que Pra você ter legal. uma ideia, quando ela estava com 7 meses, eu já tinha leite, eu já extraía leite já, porque a gente fez, né, esse processo, eu pude amamentar, fiz a indução e pude amamentar as crianças junto com ela. Agora vamos falar dos desafios, né? Como é que começando agora por você, Paulinha, porque vocês constituíram família, né? Você e a sua esposa, duas mulheres com duas meninas. Vocês sentiram preconceito? Sim. Vocês já passaram por situações desagradáveis? Como é que tem sido isso para vocês, enfrentar tudo isso? Olha, não vou mentir, no começo foi bem pesado, assim, né? Porque como nós fomos o primeiro casal no estado de São Paulo, a gente saiu em vários jornais. A gente saiu no G1, na Veja, então em várias mídias. E quando saiu, eu lembro que tinha nos comentários assim horríveis, falando que família né, não existe, isso não é família e tal. Na época, né, há 9 anos atrás, não tinha essa coisa que hoje tem, que a justiça vai e é considerado como racismo, né, ou preconceito. E na época não tinha LGBTfobia, né? Então a gente escutava aquilo. A minha ex, para você ter uma ideia, ela teve depressão pós-parto,
Então chegou uma hora que eu falava assim, para de ler isso daí, que isso só tá fazendo mal pra gente. E não é isso, sabe? A gente tem um apoio muito forte, sempre teve um apoio muito forte da minha família, dos nossos amigos, né, e tudo. Então a gente, atrás de psicólogos e tudo, eles ajudaram muito a gente nessa parte, sabe? Mas até hoje, de vez em quando, ainda na escola, né, por que você tem duas mães? Mas é engraçado que teve uma criança uma vez virou pra minha filha e falou assim, eu tenho uma mãe e um pai, mas eu queria ter duas mães que nem você. Muito bom. Então a gente escuta essas coisas, de vez em quando tem algumas coisas de, mas quem é o pai? Não existe pai, existem duas mães. Ah, mas como que... Não existe pai, existe um doador, não é um pai, ele foi um doador. E não existe pai, existem duas mães. Isso sempre foi muito bem claro para as crianças também. Mas as pessoas dizem isso, ainda tem coragem de dizer diretamente para vocês? Porque na internet as pessoas se revestem de uma coragem porque estão longe, Sim. né? Não estão sendo vistos diretamente. E muitas vezes os covardes se tornam corajosos só naquele momento. Mas diretamente isso ainda acontece? Diminuiu bastante, né? Muito. Quando elas entraram na escola, isso era um pouco mais frequente. Mas agora não, agora é mais tranquilo. Eu acho que as pessoas estão mais evoluídas, vamos dizer assim, né? Estão aprendendo mais, buscando saber mais. Mas, de vez em quando, ainda acontece que esses dias eu passei por isso. Que teve uma pessoa que perguntou, mas o pai? Eu falei, não existe pai. Mas... Não existe, você não está entendendo. Não existe, não tem. A pessoa que doa, ela não é pai. Exatamente. Ela só foi um doador. Tanto que, quando a gente fez, a gente não quis pegar um doador conhecido, nada, justamente para não ter esse perigo de lá na frente virar e falar assim, eu quero ter meu direito. Claro. Então, a gente foi atrás de doadores anônimos, né? Então, a gente comprou no banco de sêmen para não ter esse problema. E as meninas sabem lidar, como é que elas estão aprendendo a lidar com isso? Como é que você percebe o olharzinho delas? Para elas é super natural. Mas não digo de duas mães, mas eu digo das pessoas ao perguntarem. redor. Das pessoas ao redor. Como é que elas têm construído isso na cabecinha delas? Então, é isso que eu falo. Para elas é É. tão normal, assim. Mesmo a gente quando as pessoas questionam. questionam e elas falam, eu tenho duas mães. Que bom. E ela fala que o único pai que ela tem é o papai do céu. Que bonitinho. Então, isso elas falam, eu tenho um pai, mas é o Que papai bonitinho. do céu, é o único pai que eu tenho. Que coisa linda. E você, Gil, como é que foi? Você disse que você estava, né, num relacionamento com uma pessoa, mas a sua paternidade é uma paternidade solo, vamos dizer assim. Mesmo assim, como é que tem sido essa experiência para você, para Ana Luísa? Olha, eu faria de novo. Olha, é uma experiência que eu não me arrependo. Costumo dizer que foi uma das minhas melhores decisões na vida, né? Das dificuldades, nós tivemos várias dificuldades, né? A adoção aconteceu em 2008 e ainda não tinha muitas mudanças que hoje a gente já presencia. Então, uma das grandes dificuldades é se eu ia, por exemplo, no shopping passear com ela, eu não tinha onde trocá-la, né? Porque o trocador ficava Nos banheiros femininos. no banheiro feminino. E teve situação que eu tive, gente, dá licença. Verdade, entrou. É isso aí. Dá licença, eu tô de costa, vou ficar aqui do trocador, entendeu? Necessidade imediata. Né? Olha só. Então, não tinha muito esses cuidados, né? E você tinha que fazer esses enfrentamentos, né? Receber o título de pai, né? Pai e mãe ao mesmo tempo, né? Foi uma construção que a gente também foi fazendo na cabecinha dela, né? Eu gostava muito de contar histórias para ela, então eu inventava várias histórias. E nessas histórias, não importava qual era a orientação sexual, né? O que importava sempre é o amor. Como é que você se relaciona, qual é seu caráter, qual é a educação que você precisa ter e passar, né? Então a gente foi construindo muito isso. Mas o estranhamento social sempre foi muito grande, né? Ela é da raça negra, né? Então as pessoas tinham também esse estranhamento.
Então, o que, que esse loirão está fazendo com essa menina negra? Entendeu? Que relação que é essa? Né? Mas a gente sobreviveu a todos esses olhares e preconceitos. Havia muita desconfiança. Ai, mas você sozinho, você vai dar conta? Você consegue fazer isso? Você vai dar banho? Você vai, né? Todas essas questões que vinham te invalidar o teu merecimento e a tua dignidade da escolha que você fez, né? De ter o mesmo direito de ter uma família como qualquer outra pessoa tem, né? E como é que ela hoje, porque hoje ela é uma jovem adulta, 18 anos. Eu tenho um filho de 18 anos também, parece que entrou outra pessoa em casa. Fala assim, meu Deus, de onde surgiu? É verdade. Como é que você percebe agora a personalidade dela, que foi construída, né, nessa história tão linda, mas com desafios? Como é que são os papos que vocês têm sobre isso? Sobre diversidade, por exemplo? Ela é uma militante. Ah, imagino. Muito mais do que eu, entendeu? Então, assim, o senso de justiça dela, o senso de não haver discriminação com ninguém, de não ter preconceito, isso pega na veia dela. Ela entra numa defesa que é fantástica, entendeu? E ela é muito sensível, ela é muito carismática com essas questões, está entrando na faculdade agora, mas você tem razão. O ser de 18 anos é outro ser. Então eu estou acostumando ainda a ser pai dessa menina, dessa jovem, né? Que a gente está acostumado a ficar, não, come isso, ai, come mais. Peraí, agora não é para tanto. Chegam cheios de opiniões, né, Gil? Pois é. E vocês... Vai, com dupla. Não, e tem a fase anterior da adolescência, né? Calma, gente, Então... são crianças ainda. Mas eu tava só falando... Claro, por favor. Você falando das histórias, né? Eu escutando aqui, ele fez a paternidade em 2008. As minhas filhas nasceram em 2018. 10 anos. É muito engraçado, porque são 10 anos de diferença, né? Das nossas crianças aqui. E eu tô escutando você falando das histórias. Eu, no caso, hoje nós temos livros. Sim. Né, que falam de diferentes paternidades, diferentes famílias, né? Que explica muito isso de família não é pai e mãe. Família onde tem amor, então pode ter várias famílias que onde tem 2 pais, onde tem 2 mães, onde tem um pai só ou uma mãe só, ou tem crianças criadas por avós e tal. Sim. Então, hoje em dia é muito mais fácil. E eu tô aqui só pensando em como foi difícil para você, sabe? De tipo, eu ainda tive muita ajuda, né? Sim. Tanto literal de pessoas assim, e você falando de ir lá para trocar e não ter um trocador. Pois gente, isso pega. Olha. Pois é. É isso, parabéns. É verdade, obrigado. Parabéns para nós, né? E é assim, é muito bonito você ressaltar isso, porque a gente sempre falou aqui no programa, assim, né, que a luta, a gente tem que reconhecer a luta de quem veio antes, né? Sim. Porque, de fato, né, quando você fala de comunidade LGBT, 50, 60, 70 anos atrás, era outra história, né? Foram abrindo mesmo caminho para tudo que a gente conquistou agora. Claro que a gente ainda está muito longe daquilo que a gente merece, do que as pessoas têm direito, né? Mas a gente já avançou, né? A gente tem que reconhecer isso e reconhecer realmente quem veio antes. E nesse sentido, eu queria que vocês me contassem agora a história jurídica de cada um de vocês, que é tão importante, né? Como é que foi esse processo para você, Gil? Como é que começou? Quais foram as barreiras? E principalmente, né? Como é que você vê esse legado que você ajudou a construir? Então, com a escolha pela adoção, eu não tive problema nenhum com a vara da infância e da juventude. Aliás, uma das minhas primeiras perguntas para as técnicas lá do assistente social psicólogo é: vocês, ou o juiz, ou o promotor, têm algum tipo de resistência com a homossexualidade, com a paternidade homossexual, alguma coisa? Aí já me tranquilizaram que não é um critério, não era um critério, não tinha essa discriminação, então eu relaxei, né? Aí fiz todo o processo de entrevistas, de avaliações, etc. As escolhas de perfil
que tipo de criança que eu ia querer adotar, tal. Então, pelo processo da vara da infância e da juventude, foi tranquilo e redondinho. A minha dificuldade aconteceu no meu ambiente de trabalho, porque pelo nosso regimento interno, pela Lei 8.112 de 90, que é o que rege o serviço público, havia um item lá que dizia assim, literalmente: a servidora que vier adotar terá direito a tanto tempo, conforme a idade da criança, etc. Eu falei, para mim, isso não tem diferença nenhuma, porque a Constituição é superior a essa lei. Então, vou pedir a minha licença adotante, que seriam 3 meses devidos, né? E, para minha surpresa, o presidente da época negou. Ele disse que ele não tinha jurisprudência para autorizar isso, né? Eu recorri internamente, aí o Tribunal Pleno, que é composto por todos os desembargadores, fizeram uma sessão para avaliar isso. E com 15 votos favoráveis contra 4 que era da administração, eles me concederam o direito de usufruir da licença adotante. Mas o presidente se sentiu insatisfeito com esse resultado, deu efeito suspensivo, então não era para eu tirar a licença imediatamente, e encaminhou essa questão para ser avaliada no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E enquanto isso, Ana Luísa já estava com você. Já estava comigo. E você teve que voltar ao trabalho. Eu usei 2 meses de férias que eu tinha acumulado. E foi brigando. E 1 mês que, na verdade, foi por licença saúde, que ela adoeceu, teve bronquiolite, ficamos 10, 12 dias lá no hospital, né? Minha mãe também tinha adoecido nessa mesma época. Foi muito engraçado, se não fosse trágico, que no mesmo corredor do hospital estiveram minha mãe de um lado e Ana Luísa do outro. Meu Deus, pitica. Eu fazia visitinhas para as duas ao mesmo tempo. Gente. Mas, enfim, dentro desse contexto difícil, essa diversidade do trabalho. Então, só usufruí mesmo 1 ano depois, quando o CSJT, por unanimidade, com todos os elogios na sessão, lá em Brasília, me concederam o direito. Aí eu usei os 3 meses de convivência, que é o que a lei determina para gente. Aí ela já tinha 1 ano, mais ou menos. Aí já tinha. Né? Puxa Mas, vida. assim, era um direito de convivência, né? Sim, claro. Era um direito de adaptação. Sim. Que acho que essa é uma questão muito delicada na adoção. Você precisa desse tempo de Sem adaptação. dúvida. Você não nasce sabendo, sendo pai, sendo mãe, né? Então você precisa disso. Sem dúvida. Mas, enfim, foram vitórias e, com isso, o CSJT definiu como um precedente normativo para que outros casos como o meu não precisassem passar por essa situação. Puxa vida, que grandioso. E você, Paulinha? Bom, pelo menos na inseminação, em tudo, a gente não teve problema nenhum, né? Na parte de registro. Foram isso, registradas com foram duas registradas mães. com as mães, tanto que o RG delas está lá como filiação, né? Mãe, Daí mãe. vem o nome das duas. Eu ainda brinco que o importante é meu nome tá lá. Né? E o único problema que eu tive mesmo foi com a licença maternidade, porque eu ganhei da justiça. Porém, eu fiquei em casa, né, os 120 dias com as crianças, ajudando a minha ex. Quando elas nasceram. Sim. Porém, eu até hoje não recebi nada. Puxa vida, o processo continua rolando. Continua rolando. Então, a gente ganhou, eles ganharam, a gente ganhou e foi lá para Brasília, né? E até hoje não saiu. Então, e você estava dizendo antes que você ficou com 120 dias de Isso. falta. 120 dias de falta na minha empresa. Tanto, eu nem trabalho na empresa mais. Eu tive 120 dias de falta. Eu não tive... O meu 13º não foi completo, porque eu tinha essas faltas. Eu voltei, eu não tive direito a férias, né? Então, eu demorei mais 1 ano para conseguir pegar férias de novo.
Então, foi a única coisa que foi ruim. Mas eu costumo falar assim, que até das coisas ruins a gente tem que tirar coisas boas. E por causa do meu caso, né, outras famílias, outras mães, outros pais conseguiram a licença maternidade, né, a dupla licença maternidade, mesmo não tendo gerado como eu. Então, o importante é isso. Eu brinco, se um dia sair esse dinheiro, é a poupança das crianças, É verdade, sabe? é verdade. Porque tá lá. Vai Tá sair. lá, um dia, quem sabe, né, sai. Mas é a poupança das crianças. Mas o importante mesmo foi poder ajudar outras famílias. Então, eu falo que a minha missão tá aqui, tá cumprida. Então, aos poucos, a gente vai ajudando no que pode, né? Sem dúvida. Então, o importante foi esse tempo de convivência com as crianças. O dinheiro a gente deu um jeito, é família, é amigo, vai ajudando. Rede de A gente se apoio. aperta aqui. Eu lembro que o meu apartamento, a gente morava no nosso apartamento, mas era financiado, né? Quando deu a pandemia, a gente ainda alugou o apartamento, voltei a morar com a minha mãe. Hoje continuo morando com a minha mãe, né? Mas eu fui morar no fundo da casa da minha mãe para poder ajudar ela. E porque também deu aquela apertada e a gente não Claro. estava conseguindo pagar. Então, eu falo, né, que hoje o apartamento é das crianças, tá lá, e quem paga é o inquilino. Que bom. É isso. E me diz uma coisa, hoje, né, diante de tudo isso que vocês passaram, enfrentaram, construíram, que mundo que vocês esperam deixar? Porque a gente ajuda a construir o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Como é que vocês veem o futuro da Ana Luísa, por exemplo, Gil? Ah, como pai coruja que eu sou, Quem não é, né? Quem não é? que seja o futuro mais maravilhoso que ela possa conquistar também, né? Que a gente conquista, nada vem de mão beijada, né? Eu acho que ela está construindo um caminho, a nossa relação é uma relação muito bonita, muito amorosa, muito presente, né? Então, desejo que, assim, as pessoas realizem os seus sonhos, que elas entendam que o seu sonho de ser pai, de ser mãe, na condição que for, precisa ser respeitado e precisa ser construído. Que ninguém possa dizer para a gente, você não merece ser pai, você não merece ser mãe, porque sua orientação sexual é essa ou aquela, você não merece porque você tem isso ou tem aquilo, porque você é mais pobre, você é mais rico. Não tem que ninguém tirar o merecimento do seu sonho, do seu desejo de amor, de afeto. Então, é essa mensagem que eu acho que precisa ter um futuro em que as pessoas tenham respeito e se ajudem umas às outras. Muito bom. E você, Paulinha? Eu costumo falar eu falo que as crianças vão ser o que elas quiserem ser, né? Eu acho que como antigamente falava, você tem que ser médico, você tem que fazer isso, tem que estudar. Não, tem que estudar, claro, tem que estudar mesmo. Eu brigo bastante com elas agora que estão estudando de verdade, né? Mas elas têm que escolher o que elas querem, né? E sempre o que eu tento passar para elas, né? É deixar sempre alguma coisa positiva, de ajudar sempre, não discriminar outras pessoas. O amiguinho tem que estar brincando, tem que brincar com todo mundo, não é deixar, né? Eu cuidar da natureza, eu acho que isso é muito importante, que a gente tem que deixar essa conscientização para as crianças hoje em dia, né? Que hoje é só telefone, né? É só celular. Evita um pouco. Mas que elas tenham essa conscientização que a gente precisa da natureza, a natureza precisa da gente. E que elas podem, se quiser, ter família, vai ter meu apoio para tudo. Elas sempre vão ter meu apoio para tudo que elas quiserem fazer, sabe? De tudo, né? Constituir família, eu quero ser isso, eu não quero estudar, eu quero trabalhar com isso. Primeiro vai estudar até onde vai, vamos, não é assim, né? Mas estudo primeiro e depois o que quiser, elas sempre vão ter meu apoio. Então... E para quem ainda insiste, assim, pra gente terminar, para quem ainda insiste em querer nos padronizar, em querer dizer o que é ou não família, para essas pessoas, o que você diz, Gil?
Bom, não posso dizer o que eu penso que é publicável, né? Mas assim, assistam o programa Orgulhe-se, né? Se eduque um pouquinho, né? Tenha um pouquinho mais de afeto, de espiritualidade, né? De acolhimento com o que é diferente, com o que é diverso. Eu acho que é isso daí. As famílias vão existir sempre, né? O que é triste é quando você olha crianças abandonadas, pessoas que solitárias, entendeu? Sem nenhum tipo de vínculo afetivo. Eu acho que isso comove muito. Então, se tem o desejo de família, que legal, vamos evitar crianças abandonadas, vamos evitar pessoas solitárias, vamos evitar, sabe? Eu acho que é um direito que a pessoa tem, é uma dignidade que assiste a qualquer um que queira ter um papel que é diferenciado como pai e mãe. Muito bem. E você, Paulinha? Ai, nossa, a gente já falou tudo, não precisa só complementar. Eu acredito que, assim, as pessoas têm que buscar realmente estudar mais, saber mais, ter um pouco mais de empatia. Eu acho que essa é a palavra que falta para muitas pessoas. Não é porque você acha que é errado que está errado, sabe? É buscar saber... Ah, mas aí eu não concordo. Você não tem que concordar, alecrim dourado. Só respeita e tá tudo bem, Como sabe? diz Bárbara, vira, se não quer ver, ó, olha pro lado. Isso. Sim. Ah, eu não aceito o casamento. É só... Alguém te pediu em casamento? Exatamente. É só você não aceitar, se você não aceita. Você não precisa casar, né? Então, é mais isso. As pessoas buscarem mesmo saber, aprender, ou querer, né? Porque esse é o problema, é o querer. A turma não quer, ele só escuta, acha que é aquilo e tá tudo certo. E não tá. Eu acho que é mais o respeito e a empatia. É isso que a gente precisa que as pessoas entendam. A gente não quer atrapalhar ninguém, a gente só quer viver a nossa vida, sabe? Do jeito que todo mundo vive. Então, é só isso. E a gente sempre fala aqui também, né, que a comunidade LGBT saiu do armário e ninguém mais vai colocá-la de volta. Não coloca ninguém de novo, mais. não. Gil, muitíssimo obrigado por compartilhar a sua história e desejo tudo de bom para você, para sua filha. Muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, uma honra, obrigado. Você também, Paulinha, obrigada, tudo de bom para você, para suas meninas. Muito obrigada por participar e estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, por conhecer... O Gil é maravilhoso. Maravilhoso, gente. todo mundo apaixonado pelo Gil. Eu tô apaixonada já. Obrigado, Quero conhecer gente. a Ana Luísa. É. Então, eu que agradeço. Foi uma honra, um privilégio estar aqui com vocês hoje. Aprender mais um pouquinho, né? E muito obrigada pelo convite. Obrigada. E ó, a você que tá aí, eu também agradeço por acompanhar, por estar acompanhando todos os nossos episódios, que, como você sabe, vão ao ar todas as sextas-feiras, às 23 horas. Mas hoje eu quero te fazer um pedido. Tá vendo esse WhatsApp que tá aparecendo aí na sua tela? Conta pra gente o que você tá achando do programa. A gente vai adorar receber a sua mensagem. Ó, e também não esquece, estamos nas redes sociais e você pode conferir os episódios anteriores do Orgulhe-se no YouTube da Educa TV. E aqui a gente vem toda semana para Campinas e 48 cidades da nossa região. Então, todo mundo aqui da região pode assistir também. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Semana que vem a gente volta. Até mais. Você assistiu Orgulhe-se.